que faz a igreja ser tão poderosa. Então nós vamos analisar um pouquinho dentro desse texto. Quero convidar vocês então a estarem mergulhando, abrir a mente, abrir o coração, participar conosco para que nós possamos sairmos daqui edificados, né, pelo poder dessa palavra, do conhecimento da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Nós vamos então falar sobre o poder da igreja. Nós vamos analisar um pouquinho sobre o nascimento da igreja, amém? Então nós vamos olhar, observar um pouquinho aqui como que a igreja foi edificada, ou seja, os parâmetros da edificação da igreja, para a gente ter uma noção, né, do poder da igreja. Mateus 16, verso de número 18, então, analisando sobre o poder da igreja, amém? Então quem encontrou, por favor, pode ler Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu também. E você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Alguma outra versão? Portanto, eu digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Amém. Glória a Deus. Então nós já vamos aprofundar um pouquinho mais o que faz a igreja ser tão poderosa. Nós vamos falar sobre 3 pontos principais aqui: quem a edificou, amém, quem a edificou, né, que faz ela ser tão poderosa, onde ela foi edificada e quem está com ela. São esses 3 parâmetros aqui para a gente analisar o poder da igreja, uma vez que nós lemos então na declaração de Jesus aí, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Então, para que nós entendamos aqui, se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, nós vamos analisar então 3 pontos. Quem edificou a igreja, nós já sabemos que é Jesus, nós vamos olhar dentro da palavra, né? E depois, onde ela foi edificada e quem está com ela. Então nós vamos analisando esses textos depois para nós podermos ver. Dentro desse primeiro texto nós já temos aqui 3 grandes revelações. O texto que nós lemos aí, ó: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Com certeza você que está dentro da igreja há algum tempo já tornou familiar esse discurso para você, de que as portas do inferno elas não têm poder de parar a igreja. Alguns até usam no termo, né, pode até fechar uma porta aqui, mas abre outra ali e tal. Também se aplica a esse poder, né, da igreja, ela se multiplicar, ela está em vários lugares, ela alcançar várias pessoas. E a verdade é que as portas do inferno ela não tem poder de parar essa obra de Jesus. A igreja nasceu há quase 2000 anos atrás. Após a ressurreição de Jesus é que a igreja nasceu. E a igreja está aí firme e forte, alcançando muitos continentes, ou todos os continentes, quase todos os países. A igreja ela está alcançando para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu creio perfeitamente de que o Senhor Jesus ele já tem remanescente em todos os cantos da terra, em todas as nações. O Senhor Jesus ele já tem remanescente, servos dele. Então, baseado nesse poder aqui, nós já vamos vendo que as portas do inferno realmente elas não podem contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, elas não prevalecerão. Então nós vamos para 3 verdades aqui dentro desse texto. O primeiro é que Jesus é quem edificou a igreja. Jesus é o construtor da igreja. Não é isso que ele diz aqui, ó? Eu edificarei a minha igreja. Então, se somos a igreja de Jesus, quem nos edificou foi o próprio Senhor Jesus. A segunda verdade aqui é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Também palavra do nosso próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que ela não vai prevalecer. Como eu já citei alguns exemplos, né, em um breve relato da igreja, nós vemos que até hoje o inferno realmente não pôde parar a igreja. Principalmente se nós olharmos lá nos apóstolos, né? O que aconteceu? A perseguição pensou que ia parar a igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja ela foi plantada em vários lugares por causa da perseguição. Então aquela perseguição que se levantou para poder parar a igreja, na verdade, ela disseminou, espalhou, e onde foi cada uma brasa acesa, ela incendiou outra
várias vidas e outras foram aceitando Jesus, e inclusive o Evangelho foi expandido de uma forma sobrenatural. Então, quando a gente olha para esse poder da palavra de Deus agindo através da igreja, nós já vamos ver a manifestação dessas palavras de Jesus dentro do nascimento da igreja. Os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, os 11, depois levantaram mais um, e nós lemos isso em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desce, na verdade já tem muitos discípulos, e aí aplaca uma grande perseguição. Quando essa perseguição vem muito forte, eles são espalhados, e serem espalhados, eles vão plantando igreja, falando de Jesus, vai nascendo igreja por várias partes, né, da terra, e graças a Deus chegou até nós, né? Então não tem um plano arquitetado de um líder, né, natural, falando assim, ó, vamos enviar alguns para aqui, outros para ali. Hoje, graças a Deus, já temos estratégia, mas no início não teve. No início era o quê? Era alcançar todo mundo. Vamos até os confins da terra. Jesus deu algumas ordens, Samaria, Judéia e depois até os confins da terra, mas não tinha uma ordem estabelecida, um vai para a América, outro para a Europa, não. O que foi fazendo? O Espírito Santo foi conduzindo, levando, e a mensagem foi chegando. Amém? Então, quando nós vamos ver isso aqui, Jesus edifica a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, mas ainda falta uma última verdade, ou a terceira verdade que nós vamos extrair, que eu creio que nem vamos entrar muito nela hoje, só vai ficar para a semana que vem, é que o inferno vai fazer oposição à igreja. Duas verdades maravilhosas, e a segunda não tão boa, e a última, né, a terceira, não tão boa assim, mas essa é a verdade. O inferno vai fazer oposição para a igreja. Então não pensa que a igreja, por ser Jesus que edificou, está tudo bem e tal, e de que as portas do inferno não vão prevalecer, de que não vai ter luta. Não vai ter muita luta sim. Então o inferno, ele vai se levantar para opor a igreja. Então nós precisamos ter essas três verdades claras no nosso coração. Amém? Então, baseado nessas três verdades claras aí, nós vamos mergulhar então nesse estudo, e começando então com a edificação da igreja. Eu quero pedir os irmãos que leiam para mim, por favor, dois textos. Um dele está em Mateus, capítulo de número 27, versículo de 16 ao versículo de número 20. Mateus 27, versículo de 16 e versículo de número 20. Depois um outro irmão em Filipenses, capítulo 2 e versículo 9. Filipenses, capítulo 2 e versículo de número 9. Isso. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Mateus 28, 16 ao 20. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhe falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então são os dois textos que nós queremos destacar aqui, baseado no poder do construtor. Então nós vamos analisar quem edificou, quem construiu a igreja. Então, dentro das verdades ali que nós vemos, para entender, né, por que a igreja ela é tão poderosa, o primeiro ponto é saber, né, quem construiu a igreja, quem edificou a igreja. E nós já vimos aí então que o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, que ia edificar a igreja, e nós vamos então destacar alguns pontos aí dos textos que nós lemos sobre o poder que está sobre o nome de Jesus. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer que Deus o exaltou, ou deu um nome que é sobre todos os nomes. Então, quando nós olhamos para quem está construindo aqui agora, nós vamos ver que existe o que nele? Existe autoridade, e de que não existe oposição acima dele. Toda autoridade está depositada no nome de Jesus. Quer dizer que ele controla e tem autoridade sobre todas as coisas.
Não há nada que chegue e fale, olha, não, você não poderia estar fazendo ou construindo essa igreja. Não, então o construtor aqui é alguém que tem legítima autoridade para poder fazer e não tem nenhuma oposição que tire a legalidade da construção. Então quem construiu a igreja, quem edificou a igreja? Foi um homem, foi um líder, foi pensando em poder e tal? Não, foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro texto que nós lemos em Mateus, capítulo número 28, versículo de número 16, se trata do próprio Senhor Jesus falando com os discípulos. E ele está falando com os discípulos aqui, antes ou depois da ressurreição? Depois. Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, ele aparece para os discípulos agora, porque ele apareceu logo no dia da ressurreição, ele apareceu para as mulheres e falou assim, olha, vai, avisa os discípulos e fala para eles irem para o monte que eu vou encontrar com eles. Então eles vão, aí Jesus chega e diz diretamente para os discípulos. Quando os discípulos viram, fizeram o quê? Prostraram aos pés de Jesus. Eles tinham visto Jesus morto, depois não encontraram Jesus lá no túmulo. Surgiu uma mentira pelos soldados de que eles tinham roubado o corpo de Jesus. Então está um alvoroço terrível. E aí o que acontece? Em Israel um alvoroço terrível. E aí os discípulos eles saem então para poder, em obediência a uma ordem que eles tinham recebido, e quando eles chegam lá no monte, quem está lá está o próprio Senhor Jesus. Então o que eles vão fazer? Vão prostrar aos pés de Jesus. O cordeiro não está mais morto lá na cruz, agora ele ruge como um leão. Então quando eles chegam ali e vê Jesus, Jesus vai passar algumas diretrizes para eles. Jesus volta a dizer, agora o próprio Senhor Jesus está dizendo com a própria boca dele, olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus ele está declarando aquilo que Filipenses já nos declarou lá no final, mais à frente, né? Que o apóstolo Paulo declarou em uma carta aos Filipenses, a igreja de Filipenses. Então qual é a declaração aqui? Toda a autoridade está sobre o construtor da igreja. Então nós, igreja, temos um poder, por quê? Porque nós temos um construtor que tem toda a autoridade. E agora vamos lá, continuando aqui dentro desse entendimento, foi-me dado toda essa autoridade, e agora a delegação do próprio Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora uma regra espetacular que está aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí ele conclui com uma poderosa declaração aqui: eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Então nós já vemos dentro desse texto aqui que o Senhor Jesus ele é o construtor da igreja, ele tem toda a autoridade para isso, e depois ele nos dá um conselho maravilhoso para nós gozarmos do benefício dele estar com a igreja até os fins, dos tempos. Então vamos agora analisar um pouquinho então sobre essa autoridade que está em Jesus. Porque quando nós estamos falando sempre de Jesus, nós vimos na semana passada que uma da referência de Jesus dizendo o seguinte: aquele que diz que me ama, ele deve obedecer os meus mandamentos. E nós vimos que aqueles que obedecem os mandamentos de Jesus são verdadeiramente aqueles que amam o Senhor Jesus. Então quando a gente consegue olhar para dentro desse texto, nós vamos ver que no relacionamento entre o ser humano e Deus, ou no relacionamento de Deus com o ser humano, nós vamos observar aqui que ele está totalmente pautado em obediências a ordens que vêm de Deus. E por que há essa necessidade de nós sermos obedientes? E Deus, ele sempre estipula ordens para nós, ou direcionamento para nós, porque Deus, ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Então há uma necessidade, se nós queremos andar com Deus, seguir o conselho de quem tem o caminho de perfeição. Então é um Deus perfeito, querendo um relacionamento com um ser imperfeito. Então ele vai dar diretrizes para que nós possamos nos achegar até a Deus. Não é esse o principal tema da Bíblia Sagrada? É o quê? Um ser perfeito, Deus, Pai Todo-Poderoso, querendo reconciliar os filhos que estão perdidos. Mas não tem caminho para os filhos. Aí então vem Jesus
e estabelece um caminho para nós chegarmos até a Deus. Então há sempre uma direção da parte de Deus para que o nosso relacionamento com Deus seja perfeito. Amém? Então quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o relacionamento do ser humano com Deus, ele está pautado em obediência aos mandamentos, às ordens que vêm, aos direcionamentos que vêm da parte de Deus. Então aqueles que guardam os meus mandamentos, segundo Jesus, verdadeiramente são os que me amam. Então quando nós vamos olhar para isso, nós vamos entender, e presta muita atenção no que eu estou falando. Abre Filipenses, então, que nós já acabamos de ler, 2 e versículo número 9. Abre Filipenses 2 e 9. Por isso Deus também nos abençoou maneira mais elevada. Dizer-se-lhe que Deus nome está em cima de todo nome. Amém. Então, nesse texto nós vimos, nós já tínhamos falado sobre isso, que o nome de Jesus tem todo o poder. Agora nós vamos ver como que Jesus conquistou esse poder, o porquê Deus lhe deu todo esse poder. O que está descrito aí, anterior a isso? Vamos voltar um pouquinho aí, Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, 5, deixa eu só encontrar aqui. Sim. Isso, a partir de agora, preste muita atenção. Estamos falando do poder da obediência. Jesus ganhou de Deus, lá no versículo de número 9, ganhou de Deus uma autoridade sobre todos os nomes. Agora nos versículos anteriores, a partir do versículo então de número 6, nós vamos ver quais foram os passos para que Jesus conquistasse isso. E mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Pode continuar. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobre sua maneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Então vamos analisar ponto por ponto sobre essa ação de Jesus que lhe concedeu diante de Deus, o galardão de um nome sobre todos os nomes. Vamos lá. Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser algo que ele poderia ser tomado, ou seja, não, eu sou Deus, então eu posso manifestar isso, eu vou viver como Deus. Não, ele não considerou isso, ele tomou um caminho de humilhação. E aí nós vamos olhando para lá, o primeiro ponto que Jesus ele fez, ele esvaziou de si mesmo. Esvaziar de si mesmo não usou da glória que estava sobre ele. Ou seja, Deus, saiu do trono, deixou lá o seu trono perfeito, ele deixou isso lá em obediência a um propósito. Qual era o propósito? Reconciliar o homem com Deus. Então, para que isso acontecesse, Jesus ele tomou a decisão de deixar o trono, de esvaziar de si mesmo, ou seja, eu deixo o poder, eu deixo toda a glória aqui, e agora eu desço. Vindo a ser servo, ele se tornou servo. Ou seja, não é mais um Deus agora, não, ele esvaziou, se tornou um servo, tornou semelhante aos homens, tomou uma decisão de humilhação completamente. Para a gente olhar para isso, a declaração desse texto um bocado, nós não vamos conseguir identificar com tanta clareza, porque nós não sabemos o que é ser Deus. Mas se nós analisarmos o soberano, que tem todo o poder, agora ele deixa todo esse poder, e agora ele passa a viver na forma do ser humano, limitado a tempo, limitado a todas as condições que nós temos hoje, todas as limitações que nós temos hoje, Jesus também teve. Na verdade, algumas até mais intensas, a nível de deslocação, a níveis de informação, a nível de comunicação. Eu fico imaginando Jesus hoje com o WhatsApp da vida, com o canal do YouTube. Eu fico imaginando com o canal do YouTube podendo alcançar tanta gente.
Imagina, mas não, Jesus fazia tudo isso, era o que? Era na perna, irmão. Jesus queria alcançar uma grande multidão, ele tinha que se expor a essa multidão, ao cansaço físico, a estar, a falar, a limitação. Nem os templos modernos e poderosos que a gente tem hoje, Jesus não tinha. A tecnologia, né? Tudo isso, Jesus ele não tinha acesso a isso. Então Jesus fazia tudo de uma forma muito diferente, na verdade, do que nós fazemos hoje, mas fez muito. Mas o foco aqui é entender de que Jesus ele tomou verdadeiramente uma condição de inferioridade a Deus. Ou seja, ele se humilhou a si mesmo. Então, vamos lá, tornando-se semelhante aos homens, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte. Jesus ele obedecendo ao plano que foi dado por Deus o Pai. Então ele vai, obedece até a morte, e não é uma morte simples. Imagina aqui, irmãos, o texto da palavra de Deus, nós temos que olhar para ele como ele é. Olha as intensidades que vai colocando. Cada vírgula que está aí, a gente tem que parar e fazer uma reflexão em cima da ação. Então, olha quantas características aí o escritor ele está declarando para a gente, ou quantas ações o escritor ele está fazendo questão de nos falar, para quê? Para nos mostrar que verdadeiramente teve um caminho de obediência na sua mais completa definição. Ou seja, pense em definição de obediência. Jesus ele foi o mais completo nesse quesito. E aí, obedecendo, né, até a morte, e não foi uma morte simples, né? Porque bastava uma morte simples, não, foi lá, morreu, não. A morte mais humilhante que existiu. Não é o tema hoje, mas uma hora você procura estudar também, permitindo o Senhor, nós vamos trazer aqui, sobre o modo de crucificação de Jesus. Pensa na vergonha. Foi o que Jesus passou. Pensa na morte mais vergonhosa possível, nu. Jesus foi crucificado nu. Vergonha exposta absoluta. Escolheram o lugar mais alto da cidade, que era para poder o Monte da Caveira, para ficar destacado a crucificação de Jesus. Então nós estamos falando de alguém que decidiu seguir o caminho de obediência. E como resultado da obediência, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o mundo. Então, uma das coisas muito importantes que nós quisermos, né, é trilhar um caminho de sucesso em Deus, chama-se obediência. Obedecer. Esse é o modo de relacionamento com Deus. Deus soberano dá diretrizes e nós, querendo relacionar com Ele, seguimos as diretrizes. Amém? Então, Deus não precisa de conselho, Deus não precisa de que você fale para Ele como é que deve ser. Não. É você que tem que se adequar, ou nós, vamos usar aqui correto, você não. Nós, precisamos nos adequar ao modo de relacionamento com Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para aqui, quem edificou a igreja foi o Senhor Jesus, o nome sobre todos os nomes, mas que garantiu esse nome sobre o caminho de obediência. Então, não questiona Jesus sobre obedecer. Jesus, mas essa ordem para a igreja é muito pesada. Quer falar de obediência? Abre Filipenses capítulo 2, então, a partir do versículo número 6, e começa a olhar para ali, então, ver se você tem autoridade para chegar diante de Jesus e começar a questionar, sobre a obediência. Então, é muito importante esse princípio, tá? Para a nossa vida. Sempre que você for debater alguma coisa, você tem que ter bagagem para debater, tá? Você vai, não, mas não precisa obedecer tanto, não. Para que seguir esse caminho de obediência? É muito difícil obedecer. Olha para o capital de quem está falando para você obedecer. Olha para a estrutura de quem está falando para você obedecer. Tem estrutura? Então, se tem, abaixa a cabeça, se humilha, fala, não, você está certo. Sabe, todos nós somos aptos a dar conselho. Todos nós, na verdade, a gente é livre, para dar conselho. Eu até acho que a gente deve ponderar muito dos conselhos que a gente dá, porque quando a gente aconselha alguém, a gente está assumindo uma forma de que se a pessoa realmente seguir aquilo ali, ela vai ter sucesso. E nem sempre, os conselhos eles são bem dados. Mas qualquer um tem autoridade para dar conselho. Mas uma pessoa vitoriosa, ela está bem capacitada para te dar conselho.
Já pensou falar de casamento com uma pessoa que está divorciada, que perdeu o casamento, tudo, aí vai falar sobre casamento? Não, você tem que fazer assim, assado, assim, assado. Irmão, pode passar princípio? Pode, você pode passar. Mas agora, qual a autoridade, né? A pessoa vai olhar para você e falar assim, tá, mas por que você não está casado não? Você perdeu o casamento por quê? Eu sei que existem N situações, mas entendam o que eu estou querendo colocar aqui, a respeito de exemplo. Então, quanto mais eficaz, mais poder, né, autoridade a pessoa tem para poder dar conselho. Então, irmão, diante de Jesus, nós temos que chegar e olhar para ele e falar assim, olha, realmente, o Senhor tem um nome que é sobre todo nome, mas foi conquistado por um caminho de obediência. Então, igreja, queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus? Vamos obedecer em todas as áreas. Questionamento com Jesus, ele funciona? Pô, ele funciona da seguinte maneira: Jesus deixa você questionar. Jesus não tem problema com isso não, com argumento, não, Jesus não tem problema não, Deus não tem problema com isso. Afinal, Deus não desprezou Jó por causa dos questionamentos. Deus não desprezou Abacuque por causa do questionamento. Não, Deus não tem problema, né, com isso. Agora, não é sábio nem proveitoso da nossa parte ficar tentando debater com Deus de que, irmãos, criou o universo, que tem o universo funcionando na sua perfeita condição desde o início dos tempos. Então nós precisamos observar de que Deus ele é perfeito em todas as coisas e que obedecer é a nossa única saída e a melhor saída que nós temos. Então, todo o poder está sob o nome daquele que edificou a igreja. Bom, tem razão maior para ser uma igreja vitoriosa? Não. Então, uma das causas do poder da igreja é a edificação nela, a edificação dela, né, por intermédio de Jesus, sendo Jesus o construtor da igreja e vem com autoridade. Amém? Então, mas não é só não, esse é o primeiro. A segunda parte é, mesmo um construtor cheio de autoridade de poder, se ele construir uma casa na areia, o que vai acontecer? Ela vai cair. Se ele construir uma casa, o melhor construtor lá no Brasil, no Rio de Janeiro, vai lá e constrói uma casa numa ribanceira lá no morro lá, e aí começa a chover, começa a desmoronar tudo. Ele deixa de ser um bom construtor por ter construído lá? Não, ele vai ser questionado porque ele construiu lá, mas ele tem capacidade para poder construir, e isso não vai colocar tanto em causa a construção daquela casa ali. Então, nós olhando para isso, nós vamos observar o segundo ponto: onde foi feita a edificação é tão importante quanto quem edificou. Amém? Onde você constrói é tão importante quanto saber construir. Amém? Vamos, eu quero dar referências aqui, né, essa parte aqui, tem algumas partes, que é de um estudo de um pastor, que ele é o presidente fundador do Ministério Cristão de Apologética e Pesquisa nos Estados Unidos. Não tem esse nome, né, a referência lá do órgão, né, que ele gere, do seminário lá, é CARM, tá? Só que na tradução portuguesa, né, Ministério Cristão de Apologética e Pesquisa. Então, existe algumas coisas aqui que é passado através dele, que principalmente, né, traduções do grego. Onde a igreja foi edificada, nós vemos no texto aí, qual é a declaração de Jesus, no texto principal que nós lemos? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que está acontecendo aqui é um diálogo, né, de Jesus, acho que todos conhecem o texto, é um diálogo de Jesus com os discípulos. E nesse diálogo ali, Jesus pergunta para os discípulos, Jesus que pergunta para os discípulos, ele pergunta da seguinte maneira: olha, quem vocês dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? E aí uns começam, diz que é Elias, diz que é profeta e tal. E aí Jesus fala, tá bem, e o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, pega e declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus declara para Pedro: olha, você não está falando de você mesmo, você está falando uma revelação do Espírito.
E eu declaro para você, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós olhamos para esse texto, a igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, foi edificada sobre quem? Hã? Pedro? Será? O livro agora é Mateus, o versículo primeiro que nós lemos lá, Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Tá, vamos lá. É isso. Jesus, ele está nesse diálogo e ele fala. Só que a irmã Sara respondeu que sobre a declaração de Pedro. Amém. Isso aqui é importante. Se nós estamos olhando para uma construtora e estamos olhando para onde ela é construída, imaginamos uma construção sobre, sobre a areia. Né? Vamos ser claros, usar o exemplo que o próprio Senhor Jesus disse. Vamos olhar para a construção sobre a areia, ou sobre algo que pode ser amovível. Essa construção, ela será sólida o suficiente? Não. Então, se nós olharmos para Pedro, já resumindo aqui um caso, se nós olharmos para Pedro, Pedro tem estrutura o suficiente para poder sustentar a igreja? Não. Então, se ele não tem, nós podemos declarar que a igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja, ela tem que ser edificada sobre uma outra pedra que não é Pedro. Então tá, vamos lá. A igreja católica, ela defende essa tese. E é aqui que entra o estudo que eu estava citando para os irmãos. A igreja católica defende absolutamente essa tese de que a igreja é fundada sobre Pedro. E ela defende isso baseado nessa declaração aqui. Só que há um problema aqui. Se nós olharmos para o grego, e é por isso que eu fiz a referência do pastor lá, que esse estudo aqui é buscado lá, né, nessa declaração. Se olharmos para o grego aqui, tem algo aqui que é difícil de percepção para o português, que depois que a gente entender tudo, já fica mais claro, fica mais fácil para a gente poder analisar aqui. Entendemos que o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, tá? Então de uma forma mais clara aqui, para a gente poder entender. E aí, nessa declaração aqui, a palavra, ela parece ter o mesmo sentido, porque depois Jesus, ele vai dizer, né, que Pedro, ele parece uma pedra, né? Pedro, ele parece uma pedra, por isso o nome dele Pedro, né? Cefas, depois que Jesus usa esse termo para poder fazer referência sobre isso. Mas o que nós vamos olhar aqui é que a palavra Pedro Petro, né? E Petra, que é o mesmo que Pedro, né? E pedra, por isso que há essa tradução aqui, para o português fica um bocadinho meio confuso aqui quando a gente lê. Mas se a gente olhar lá para o grego, nós vamos ver que elas são como se fossem a palavra atriz e ator. Vamos lá, a palavra Petro e pedra, Petro, né, e Petra, ou pedra, né, nos dois sentidos, porque se a gente traduzir, os dois significaria pedra. Por isso que há essa confusão aqui. Se a gente traduzir do grego para o português, os dois significaria então, né, num sentido um pouco literal, significaria pedra. No sentido mais artificial, no significado mais artificial, significaria pedra. Mas quando nós vamos aqui entender bem, o ator e a atriz são uma pessoa que faz uma encenação, que faz um filme. Só que o ator já está definido, né, que é o masculino, e a atriz é a feminina. Então é aqui que está a chave e o segredo para a gente entender essa diferença, né, de Pedro, que significaria pedra também, rocha, e depois entender a pedra que Jesus diz, significando também aparentemente pedra. Agora nós precisamos observar de forma mais clara. Quando nós olhamos então para a palavra atriz e ator, presta atenção aqui, que aqui já vai ficar um pouquinho mais fácil a gente entender. Olha, você é o ator, e com essa atriz vou fazer meu filme. Já fica mais claro? Você é o ator, mas com essa atriz vou fazer o filme. Já é mais fácil para a gente entender. Você é Pedro, você é pedra, né? Mas com essa pedra eu vou fazer a minha igreja. Olha a diferença aqui, porque a mesma pedra, porque se a gente traduzir no sentido raso, vai ter o mesmo significado. Mas entendemos, atriz e ator é a mesma coisa, mas quando usa a palavra diferente, já traz significado e define pessoas diferentes. E é aqui que está o segredo. Então, você é Pedro,
mas é sobre essa pedra, e o próprio Senhor Jesus pode estar falando, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. E agora vamos aprofundando mais um pouquinho aqui para a gente poder ver. Existem 4 referências no Novo Testamento que vai falar sobre pedra, nós já vamos analisar ela. No grego, que traduzido para a nossa versão, então, quer dizer pedra. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 18. Outro irmão abre Mateus 27, 60. 27, 60. E mais um em 1 Coríntios 10 e 4. E mais um em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. O tempo está correndo. Diz assim: e deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha. Espera só um momento. Essa rocha aqui é a palavra no grego Petra, lá que nós estamos analisando lá. Tá. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. Ok. Outra referência. 1 Coríntios 10, 4. Da mesma figura. Isso. E a escutaram o que vinha a ser, se guiaram pelo rocha espiritual que os acompanhavam, esta já era Cristo. Ok, deixa eu ler aqui nessa versão. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Vamos lá, outra referência, 1 Pedro capítulo 2, versículo número 8. Eu vou ler para os irmãos. Não, pode ler. Pedras de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Amém. E o outro texto que nós lemos então é essa referência. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui a primeira vez que a palavra foi usada, 27:60, falando sobre o túmulo de Jesus, está falando realmente de uma pedra gigante, que ela foi esculpida lá, um túmulo para poder colocar Jesus, e depois ainda colocaram uma pedra na porta. Essa foi a primeira referência de Mateus 27. A segunda referência já está falando no sentido já simbólico aqui, mas a mesma pedra aqui, pedra espiritual, que os acompanhava. E a pedra era quem? Era Cristo. Cristo Jesus era a pedra. 1 Pedro capítulo 2. Quem que nós estamos falando aqui? 1 Pedro. Quem escreveu a carta de 1 Pedro? O próprio Pedro. Então o próprio Pedro, que é denominado como a pedra que a igreja foi edificada, ele mesmo está usando aqui então a referência de Cristo como pedra. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. O apóstolo Pedro aqui ele está falando dos judeus, dos líderes religiosos, que eles tropeçaram na pedra, em Jesus, eles não entenderam Jesus, e eles tropeçaram nessa pedra, e ela tornou então para eles uma pedra de escândalo. Então, quando nós olhamos para essas palavras aqui, nós vamos ver que a pedra aqui ela faz referência clara de quem? Ela faz referência clara de Jesus, exceto nesse primeiro ponto aqui que nós lemos, que faz referência a uma grande montanha. Então, quando nós olhamos para esses 3 usos aqui da palavra, ela sempre vai referir então o que? A uma grande rocha. A primeira vai referir a uma grande rocha. A segunda e terceira, elas vão fazer, e a quarta, elas vão fazer diretamente referência a Cristo. Então, se o próprio apóstolo Pedro chamou Cristo de pedra, por que a gente não pode usar essa referência também claramente para ele? Então, dá para a gente entender aqui que aquela declaração não necessariamente está falando que a igreja seria edificada em Pedro. E depois a gente vai vendo como seria grave a edificação da igreja em um Pedro que era inconstante, e vai mostrar algumas ações inconstantes. Então não faz sentido a igreja de Cristo ser fundamentada em cima de um homem que ele é frágil, erra como todos nós, depois assume uma postura muito abençoada sim, mas não podemos colocar um homem no fundamento de uma igreja.
Não, ele teve sim as suas honras, irmão, não desmerecemos em momento nenhum dos discípulos de Jesus que a Igreja Católica tem como santos, não temos como santo, mas reconhecemos sim, né, todas as obras dele, grandes homens de Deus, assim como Maria também, uma grande mulher de Deus, né, uma bem-aventurada, e a própria palavra do Senhor diz isso, mas não podemos pegar e colocar numa base, no fundamento de uma igreja. Então a igreja, ela foi fundada sobre Cristo, que é a pedra. Então quando nós olhamos, né, para estes exemplos aqui, nós vamos conseguir entender de uma forma mais clara, e essas referências bíblicas, nós vamos ganhar mais sustentabilidade para declarar com certeza de que Cristo, o que ele estava dizendo, né? É sobre essa declaração, pode ser usado, ele está dizendo assim, sobre isso que você acabou de afirmar agora, Pedro, é que eu vou edificar a igreja. Em quem? Em Cristo, o Filho de Deus, a pedra viva, né? É sobre essa pedra, né, que o Senhor Jesus, ele ia edificar a igreja. Então ele está edificando a igreja sobre ele mesmo, com base sólida, que não é removido por coisa nenhuma, por circunstância nenhuma. Então é um nome que tem poder sobre todos os nomes, que não tem oposição para tirar essa legalidade dele, está fundando a igreja nele mesmo. Amém? Então quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui de forma maravilhosa. E outro ponto aqui que nos dá mais base ainda de sustentabilidade, ele está no dicionário do grego. No dicionário grego nós vamos ver algumas referências, a referência Petros, né, que é a referência para Pedro, aqui, que é interpretado como rocha. A referência para Pedro, o significado, né, significa uma rocha ou uma pedra, é um dos 12 discípulos de Jesus. Agora, quando a gente passa para o significado de pedra, nós vamos ver a seguinte, ó, rocha, ou penhasco, ou cordilheira, rocha projetada, solo rochoso, rocha grande, homem com uma rocha, homem, né, como uma rocha, por razão da sua firmeza e força do Espírito. Então, quando nós olhamos para aqui, nós já vamos entender o seguinte, Pedro significa uma rocha menor. E quando nós olhamos para pedra, significa algo com mais estrutura. E inclusive até tem o significado de um homem que tem muita firmeza no espírito. Por isso a referência de Cristo como pedra. Era alguém que tinha firmeza, tinha ou não tinha? A convicção de Cristo no espírito, ela era o que? Era inabalável. Então não tinha meio termo, né, em Jesus a respeito da sua espiritualidade. Não, ela era totalmente convicta. Então quando nós olhamos para isso, uma pedra móvel, né, instável, é exatamente o que vemos em Pedro. E nós temos inclusive, né, algumas referências, né, para podermos analisar sobre isso. Pedro, quando ele é inconstante lá, né, que Jesus está sendo acusado, ele está seguindo de longe, aí ele é colocado sob pressão. O que ele faz? Ele nega Jesus. Depois Pedro está numa situação lá aflita, né, financeiramente, é o que nos deixa entender João capítulo de número 21. O que Pedro faz? Ele deixa, né, os ensinamentos de Jesus a nível de não pescar mais peixe, ser pescador de homem, e volta a pescar peixe. Então quando nós olhamos, né, para isso, nós vamos ver que é alguém que ele tinha os seus atos altos e baixos. Há uma outra referência que o próprio apóstolo Paulo exorta ele por causa do posicionamento dele. Agora imagine uma igreja fundada sobre um homem que precisa ser exortado por um outro, né, membro dessa igreja. Então não faz nenhum sentido e nenhum fundamento de que a igreja ela foi fundada em cima de Pedro. Não, ela foi fundada em cima de Cristo. Então a palavra aqui é só para fazer referência mesmo, são palavras que ela até tem, né, uma base do mesmo significado, mas não significa exatamente a mesma coisa. Amém? Está claro? Amém? Glória a Deus. Eu creio que isso é bem claro, né? Então nós vamos encerrando. Eu só vou fazer referência aqui da última, que o tempo já passou, né? Já passou, estamos na hora de a gente encerrar. Amém? Então eu só vou fazer referência da última aqui. Quem está com essa igreja? Então a igreja poderosa, ela tem sim muita importância quem edificou ela, tem muita importância onde ela foi edificada, e vai ter muita importância no curso da história quem está com ela. Então quando nós olhamos, né, para esses três fundamentos aqui, para a gente ficar descansado sobre a autoridade da igreja. Por que a igreja de Cristo ela é tão poderosa? Primeiro, porque quem edificou ela sabia o que está fazendo, edificou no lugar certo,
E tem uma grande promessa que nós lemos também, né, já em Mateus 27, versículos 16 ao 20, que ele estaria com essa igreja até a consumação, né, dos séculos ou até o fim dos tempos. Então nós temos uma base aqui poderosa para não termos medo de nada. A igreja ela é sólida o suficiente, poderosa o suficiente para estar firme até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quer dizer que é perfeita, não, tá? A igreja não é perfeita, mas ela está num caminho de santificação, de perfeição. Então é esse o nosso estudo de hoje. Alguma questão que os irmãos tenham colocado, quiser colocar, fique à vontade. No próximo culto nós compartilhamos aqui. Os irmãos fiquem à vontade para me enviar, para falar comigo. No próximo culto nós trazemos aqui esclarecemos, amém? Nós vamos orar neste momento, apresentando e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, te agradecendo por este tempo, Senhor, tão precioso, Senhor, na tua presença. Pai, ouvindo a tua palavra, analisando a tua palavra, Senhor, buscando conhecimento, Senhor, entendimento do que o Senhor tem preparado para nós. Hoje nós vimos, Senhor, sobre o quão forte e poderosa, Senhor, é essa igreja, ou quão, Senhor Deus, caprichado foi, Senhor, todo o processo de edificação da igreja, onde ela foi edificada. Pai, quem está conosco, Senhor, para resistir todas as dificuldades? Pai, o que eu oro neste momento, em nome de Jesus, é que o nosso coração seja sensível, Senhor, para poder ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o nosso coração, Senhor, tenha lugar de obediência. Que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para germinar a boa semente do Senhor, Pai, e darmos frutos segundo a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Assim, Pai, eu oro te agradecendo por este tempo, Pai, profetizando, Senhor, uma continuação de semana abençoada, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você que concorda diz amém.